Sejam todos bem-vindos, amigos e amigas. Bora rezar comigo? Cambada, eu sou a Áquila, seja muito bem-vindo. Esse canal tem propósito de oração desde o ano passado, quando eu reativei. E esse mês, janeiro de 2025, o meu propósito é fazer a leitura do Evangelho segundo São Mateus, desde o primeiro dia, desde o segundo dia do mês de janeiro até o final do mês, a gente consegue ler esse Evangelho inteirinho, só um capítulozinho por dia. Por essa razão, quero te convidar. Você já é inscrito no meu canal? Se você ainda não for, me dá essa moral, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, curte os outros conteúdos que eu já gerei, que eu coloquei aqui na plataforma. E se você está aqui no meu canal, através da plataforma do TikTok, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever no meu canal, considere procurar o meu canal lá no YouTube, se inscrever, me ajudar a fazer essa comunidade crescer, para a gente levar a palavra de Deus para o mais longe possível. Então, bora nessa, pessoal? Ontem nós fizemos a leitura do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8, então, obviamente que hoje nós daremos continuidade na leitura através do capítulo de número 9. Então, que fique bem claro para todos vocês que eu sou uma pessoa cristã que professa a minha fé na Igreja Católica Apostólica Romana, então eu darei a leitura do Evangelho, a mesma honra que nós damos dentro da Igreja Católica, a gente a fazer a leitura do Evangelho quando a gente vai começar na Santa Missa. Então, vamos lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão de jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que o chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. A cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele,
porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, os 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado, e assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. A compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui no capítulo 9, pessoal, nós aprendemos que Jesus, mais uma vez, pela passagem dele nesses capítulos aqui do Evangelho segundo Mateus, ele fez um monte de coisa dentro de um capítulo só. A gente começa aqui com a cura de um paralítico, depois que ele terminou de fazer um sermão lá na cidade de Cafarnaum, depois que eles atravessam um rio, algumas pessoas chegam perto dele e ele fala: bom, pessoal, então chegamos ao capítulo 9, capítulo 9, segundo São Mateus, e aqui está contando para a gente que Jesus voltou para a cidade dele, que nessa ocasião era Cafarnaum, né? E ali trouxeram para ele um paralítico. E esse paralítico estava como se fosse numa maca. E aí ele disse para esse paralítico o seguinte: os seus pecados estão perdoados. E os escribas acharam aquilo um absurdo. Por qual sentido que eles acharam aquilo um absurdo? Porque somente Deus que poderia perdoar pecados. E ele estava se sentindo o maioral e falar que podia perdoar os pecados. E Jesus conhecia o coração desses fariseus e disse o quê? O que é mais fácil? O que é melhor para vocês? Eu dizer que o seu pecado está perdoado ou mandar ele levantar e sair andando? Foi exatamente o que aconteceu. Aí esse paralítico se levantou, depois da ordem de cura que Jesus deu para ele, saiu andando carregando a maca. Depois, a gente vê que aqui nesse evangelho, eu tinha falado lá no primeiro dia que a gente começou esse projeto de leitura do Evangelho de São Mateus, que era ali por volta do capítulo 9 ou 10, que contaria o chamado dele, do próprio São Mateus, para a causa de Jesus. Ele era um cobrador de impostos. O que significa isso? Ele era um homem que estava a serviço do Império Romano, mesmo ele sendo um judeu. Então, ele estava ali, as pessoas tinham ódio mortal por ele, porque ele cobrava impostos, e os impostos que o Império Romano colocava sobre as pessoas era pesado. As pessoas, às vezes, não tinham nem comida, porque tinham que pagar impostos para poder terem o direito de viver nas suas próprias terras. E mesmo assim, Jesus olhou para ele e sentiu nele um homem segundo o coração dele, porque senão não teria sido assim. E Jesus olhou para ele e falou: me segue. E ele largou tudo, absolutamente tudo que ele tinha, e foi seguir a Jesus. Nessa mesma noite, aqui continuando nessa mesma passagem, ele serviu um banquete, e nesse banquete serviram diversas pessoas que eram considerados grandes pecadores daquela época, que eram os publicanos e os pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, e nisso, os doutores da lei, que eram os fariseus,
Foram lá jogar na cara de Jesus, falando assim, aí, ó, você está comendo com pecadores, com cobradores de impostos. Que aí Jesus declarou uma das frases célebres dele. Eu vim, são os que, não são os que precisam de médico, mas sim os doentes, ou seja, não são os que já estão salvos que precisam de mim, quem precisa de mim é quem não está salvo. E eu estou aqui, a salvação é acesso para todos, eu sou a chave da salvação. E depois, continuando com essa seara de perguntas aí dos fariseus, os fariseus vieram questionar por que é que os discípulos de Jesus não faziam jejum como os fariseus faziam. E aí é que Jesus se auto-intitula de noivo. O que ele quis dizer? Porque que não fazia sentido os convidados estarem tristes para uma festa de casamento se eles podiam estar passando momentos alegres na companhia do noivo ali. E ele se auto-intitulou de noivo, porque nesse sentido, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, enquanto eu estou aqui, o jejum dos meus discípulos comigo não se faz necessário porque eu estou aqui, que eles aproveitem esse momento que eu estou aqui, porque eu não vou estar aqui para sempre. No meio desse caminho aí, aparece um outro milagre para Jesus operar, que é o milagre do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga tinha uma filha que tinha falecido, e aí ele procura Jesus com grande fé e fala, Jesus, vai lá, olha minha filha, eu sei que a uma palavra sua, minha filha vai recobrar a vida, ela vai reviver. No meio do caminho, até ele chegar na casa dessa menina aí, aparecem o quê? Aquela mulher, que é a mulher do fluxo, geralmente é assim que a gente conhece ela, é a mulher de fluxo. Era uma mulher que tinha um fluxo há 12 anos, que tinha uma hemorragia há 12 anos, e ela tinha perdido tudo, todas as economias, já não tinha mais família, porque ela era considerada aquela pessoa que deveria viver nos escombros da sociedade, como se ela fosse uma leprosa. E ela teve tanta fé que Jesus era capaz, que seria capaz de curar ela, que ela pensava no coração dela assim, se eu somente tocar no manto dele, eu vou ser curada. E foi exatamente o que fez. E quando Jesus sentiu, ele virou para ela e falou, minha filha, a sua fé te salvou. E depois que ele salvou essa mulher, no meio do caminho, até chegar na casa desse chefe da sinagoga, aí ele chegou lá e já tinham pessoas lá chorando em alta voz por causa da morte da menina, e Jesus falou, ela não está morta, mas ela está dormindo. Ele foi, aí ele se dirigiu com os amigos dele ao quarto da menina e ressuscitou essa menina também. Daí, nesse caminho, ele curou 2 cegos, e ele tinha compaixão de todas as pessoas. Então, pessoal, esse evangelho é um evangelho extenso no sentido assim de que aconteceu muitas coisas, muitos acontecimentos, mas nos mostra o tamanho do amor de Deus em contrapartida. Que aqui a gente tem certeza que Jesus veio para gregos e troianos, para os gentios, para israelitas, veio para você e veio para mim. A partir da chegada de Jesus, nós temos certeza que a salvação está disponível para todos, inclusive para mim, que sou a pior das pecadoras. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar Jesus Cristo e entendê-lo como nosso Messias, como nosso Salvador. Através dele, todas as coisas são possíveis. Através dele, todas as coisas que são velhas se fazem novas por causa do amor e da compaixão dele, porque até então todos nós estávamos completamente relegados ao pecado. Nenhum de nós estaria salvo se não fosse pela graça, pela misericórdia de Jesus. E olha que a gente não pode esquecer que ele fez isso tudo por amor, porque se ele falasse assim, pai, não tô afim disso aqui, me tira disso aqui, tudo tinha acabado. Ele fez por amor. Ele perseguiu, foi crucificado, foi humilhado, passou sede, frio, fome, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Gente, imagina o tanto que isso dói. E mesmo assim ele aceitou isso com alegria e com amor no coração. E aí essa mensagem que eu quero trazer hoje, que nós sejamos capazes de lembrar o quanto Jesus é misericordioso. Às vezes a gente está esperando um milagre que não chega na nossa vida, mas a gente tem que ter fé de que a vontade do Jesus para a nossa vida, ela sim é boa e agradável. E é assim que eu quero encerrar a nossa leitura do Evangelho de hoje, finalizando e entregando tudo aos pés do altar do Senhor Jesus através de uma oração. Então vamos lá? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela misericórdia da sua passagem na terra. Passagem essa que nos trouxe a oportunidade de sermos felizes, de termos a oportunidade de sonharmos de um dia
encontrá-lo na eternidade. Tende piedade de nós, Jesus, que os nossos erros, que as nossas falhas só durem por um momento, que nós tenhamos a oportunidade de reconhecer os nossos erros e nos arrepender, gerando verdadeira mudança nos nossos corações. Eu quero consagrar ao Senhor esse fim de semana que se inicia, hoje é uma sexta-feira, te agradecer pela oportunidade que nós teremos de descansar e quero consagrar tudo aos pés do Senhor Jesus. Eu quero orar muito especialmente hoje pela segurança de todos nós brasileiros. Hoje nós vivemos dias confusos em que nós não sabemos se nós teremos oportunidade de voltar são e salvos para casa quando a gente tem que se ausentar do nosso lar por alguma razão. E é exatamente isso que eu quero te pedir, Senhor Jesus. Por favor, tende misericórdia de nós, que a sua misericórdia se estenda sobre a nossa vida e que nós sejamos capazes de voltar para os nossos lares são e salvos todos os dias, porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Estivemos reunidos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Quero te agradecer pela sua companhia e te convidar mais uma vez. Se inscreve no meu canal, curte todos os meus vídeos se forem possíveis. Faça o que você puder para fazer parte dessa comunidade, para que esse vídeo alcance mais corações e que mais almas sejam alcançadas para a causa do nome de Jesus. Muito obrigada. Até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau.